Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que a nossa agenda interna, as questões nacionais, se fundem com as grandes causas do planeta. Isso porque o presidente do nosso país, como sempre acontece, está nos Estados Unidos, onde há pouco fez a abertura dos trabalhos da Conferência Anual da ONU. E o discurso do presidente vai ter muita repercussão aqui no nosso país. Mas até que ponto muitas questões que ele aponta ali, muitas críticas super contundentes, têm algum tipo de efeito prático, aí já é outro departamento. Porque o que nós sabemos mesmo é que somente as grandes potências que têm o poder de veto, potências econômicas e potências militares, é que acabam dando as cartas no final da história. Mas tem sempre alguém que chamar a atenção para a questão que está acontecendo, a questão conjuntural. É como, mais ou menos, nós fazemos aqui nos nossos canais para ajudar o nosso país também a ter algumas mudanças. Muitas vezes nós ficamos aqui martelando, chamando a atenção para muitas causas que parecem ser muito difíceis de serem alteradas. No entanto, a gente não desiste nunca e a gente continua a fazer o mesmo papel que o presidente do nosso país está fazendo em relação a essas causas internacionais, ou as causas do planeta, que interessam à humanidade. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos dessa história e também atualizar os últimos acontecimentos aqui no Brasil, envolvendo alguns personagens, agora um deles ilustre foragido. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia ou não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos, que você venha participar aqui das nossas atividades, do nosso chat, dando o seu comentário, dando o seu joinha, compartilhando os nossos vídeos e, se puder, venha também para o nosso clube de membros, onde você sempre será muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu quero hoje mandar um abraço muito especial. Algumas pessoas são inscritas no nosso clube de membros que dão de presente, eu nem sabia que podia acontecer isso, que isso era uma ferramenta possível, e dão de presente assinaturas também para outras pessoas que fazem parte aqui do nosso portal, para que elas também façam parte do nosso clube de membros. Então você que tem esse gesto aqui com o nosso portal, você é uma pessoa muito especial, quero te mandar um abraço muito apertado, tá legal? Então vamos seguir em frente aqui para os nossos assuntos, Em primeiro lugar aqui, pegando a atualização, do que acontece com essa figura aí. O cara tá bem encalacrado, Gente, não é a prisão definitiva, Ele tá ali com a prisão temporária decretada, ele não foi julgado ainda, ele vai ter oportunidade de se defender. O fato é, o nome de Gustavo Lima é incluído em sistemas da Polícia Federal e cantor pode ser preso se voltar de Miami. A situação está muito complicada para ele, Os advogados estão tentando um habeas corpus, a primeira tentativa já não deu certo, e quanto mais lupa se joga sobre a vida dessa criatura, mais complicada fica a vida dele e as explicações que ele tentará dar no final dessa história. Se for julgado e condenado no final, pode sim acontecer uma cadeia, E como a gente até tem visto muitas brincadeiras nas redes sociais, ele pode inaugurar uma espécie de rock em Papuda, ou o sertanejo na Papuda, um festival congênere, E talvez ali ele venha a animar muitas criaturas que estão em vias de irem para a cadeia, mas pelo cometimento de outros crimes, aí no caso crimes contra a nação, contra a nossa democracia e a nossa sanidade mental. Bom, sobre a ida de Lula ou a abertura dos trabalhos com o presidente do nosso país na ONU. Lula critica guerras, fala em ONU esvaziada e cobra ações contra a crise climática. É isso sim, enfim. Gente, a gente no Brasil às vezes não tem muita noção de como funcionam esses encontros. Depois do presidente Lula, falou o presidente dos Estados Unidos, o Biden, fazendo o último discurso enquanto presidente dos Estados Unidos, que é o protocolo, a tradição. O presidente norte-americano, porque é o país que cedia ao encontro da ONU. E o presidente do Brasil, por uma questão do Brasil ter sido um dos principais atores para a criação dessa ONU. E, na sequência, os presidentes de todas as nações vão ocupando ali o púlpito e vão falando também. E aí as televisões diversas param de transmitir, Quem focaliza
os discursos posteriores são as televisões, os veículos de comunicação dos seus países. Então vai lá, o Milei vai falar, o presidente da Colômbia vai falar, o presidente do Paquistão, enfim, de todos os países, ou representantes dos países vão ter a palavra ali. Agora, qual é o efeito prático desses discursos? Eles são muito mais voltados para o público interno do que para as questões internacionais. O presidente hoje do nosso país, ele fez uma abordagem de assuntos que interessam ao planeta. O discurso dele certamente será replicado de uma forma muito superior aos discursos que serão colocados ali na ONU, exceto os discursos absolutamente de nonsense, os discursos do absurdo. E aí vamos aguardar que provavelmente o presidente da Argentina vai fazer uma grande palhaçada nesse encontro, né? Teremos ali figuras falando de várias outras questões no mundo que está com tantos conflitos, situações que foram abordadas pelo presidente da República, né? Aqui no site do UOL eles fazem destaque aqui para algumas situações, alguns pontos muito importantes. Na ONU, Lula diz que países mais pobres financiam os mais ricos. Discurso do Lula, países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maiores que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. E aí ele fala aqui sobre a desigualdade global. Pontos aqui que o UOL destacou, né? Lula disse ainda que esta desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política e fez uma defesa a Cuba. É injustificado manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promovem terrorismo e impõem medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis, afirmou o presidente, o brasileiro, né? O Antônio Guterres, mais cedo também, ele abriu os trabalhos e citou o Lula aqui. Ele disse estar trabalhando junto com o brasileiro, único líder internacional citado, em prol do clima, mas criticou a exploração de petróleo defendida por Lula. E aí o discurso do Lula abordou várias questões de guerras, questões climáticas, de desigualdade, de fome, enfim. Mas para nós o discurso ele reverbera muito mais do que esse discurso reverbera fora desse espaço, né? Enfim, mas não deixou de ser uma participação muito positiva, né? E atraindo muitas atenções. Antes, o presidente tinha recebido um prêmio de uma instituição chamada Goalkeepers, que foi lá do Bill Gates, né? Fundada pelo Bill Gates. E aí, em dado momento, no recebimento desse prêmio, como personalidades que atuam contra a fome no mundo, o Lula disse algo que surpreendeu algumas pessoas, né? Ele falou de si próprio, sobre o seu perfil ideológico, como é que ele enxerga as coisas no mundo. Vamos pegar esse trecho aqui. Esse dinheiro, só para vocês terem ideia, o ano passado foi gasto em armas 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Esse dinheiro, se aplicado para combater a fome, se aplicado na agricultura familiar, se aplicado para ajudar os países pobres, a gente acabaria com a fome no mundo. O problema é que você tem hoje no planeta Terra 5 mega empresários que têm mais dinheiro do que 10 países. Isso não tem explicação, eu não sou contra ninguém ser rico. Eu sou contra as pessoas serem pobres, porque eu não gosto de pessoas que sejam pobres, eu quero que as pessoas evoluam na vida, que as pessoas ganhem dinheiro, que as pessoas tenham um padrão de vida decente. Agora, não é possível uma pessoa sozinha ter mais dinheiro do que o Reino Unido. Não é possível que uma pessoa sozinha tenha mais dinheiro do que o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes. Olha, então é preciso que haja uma concertação mundial para a gente rever o comportamento de todos nós. Eu não quero a miséria. São 733 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Num mundo que produz alimento em exagero. No mundo que produz alimento para todo mundo, não precisaria se houvesse dinheiro para o consumo, não precisaria se houvesse o Estado preocupado com isso. Eu estava dizendo ao Bill Gates, eu passei numa avenida que eu não conheço, como eu não sei falar uma palavra em inglês, eu nem consigo ler o nome da rua. Mas eu passei ali, eu vi uma fila, e a minha mulher, que está aqui, ela disse que aquela é fila das pessoas que vão pegar sopa para comer. Aí, Bill Gates, eu fico indignado. Sinceramente, eu fico indignado. Como é que pode, no estado mais rico do mundo,
no estado de mais competência tecnológica do mundo, como é que pode a gente saber que tem pessoas pobres que são obrigadas a ir pegar uma fila para pegar uma sopa para comer? Cadê o papel do Estado? O Estado tem que garantir a essas pessoas condições de sobreviver. Isso foi uma pancada muito grande, né? Desnudando a realidade do país mais rico do mundo. Um país com tanto dinheiro, tantos recursos, tem gente em fila para tomar sopa, né? Então, Bill Gates, eu não sou um homem radical. Eu fui sindicalista a vida inteira. Eu lutei a vida inteira para que o trabalhador ganhasse aumento de salário. E a minha tese não era marxista. A minha tese era capitalista, era do Henry Ford. O Henry Ford dizia: eu tenho que pagar um salário ao meu trabalhador para ele poder consumir o produto que ele produz. Essa é a tese extraordinária. Como é que pode o trabalhador trabalhar na padaria e não ter dinheiro para comprar pão? Trabalhar na empresa teste e não ter dinheiro para comprar roupa? Trabalhar na construção civil e não ter uma casa para morar? Como é que pode? Não tem explicação. Então eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa, gente, de coração. Aos 78 anos de idade, quero dizer para vocês, eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu me sinto um ser humano pleno. E queria dizer para vocês, a fome no mundo não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na nossa cara que governamos o mundo. Porque na hora que a gente tiver vergonha, na hora que a gente assumir compromisso, a gente acaba com a fome. É isso. Por isso, obrigado pela oportunidade. Eu não sou... Thank you. Thank you. Thank you for your leadership. Thank you. Então, é muito interessante essas questões que o Lula coloca e ela sempre me remete a uma questão que eu tenho batido sempre aqui no nosso portal, né? O presidente precisa falar mais. Esse tipo de fala poderia ser uma rotina, todo dia de manhã cedo, explicando essas coisas, porque isso vai entrando nas cabeças das pessoas. Isso não são meras notícias, meros flashes, né? São informações que vêm carregadas de conhecimento, e o conhecimento ele fixa, o conhecimento ele fica. Por isso que é muito importante nós estarmos nos comunicando todos os dias, muito além das informações que a gente recebe, que a gente transmite. É sempre muito importante mergulhar um pouco mais fundo para buscar esse conhecimento, solidificar esse conhecimento e compartilhar o conhecimento. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Mais tarde eu volto aqui para bater um papo com vocês. Obrigado e até lá. Tchau.